bem, meus irmãos e irmãs? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Quero novamente agradecer, a oração, a intercessão de todos pela minha vida, a vida da Áurea, pela nossa casa. É muito bom estarmos aqui com vocês. Bom dia, Renata, bem-vinda. E vamos juntos continuar nesta reflexão daquilo que já temos experimentado da parte do Senhor no que diz respeito à nossa salvação. Algo que eu sempre tenho reafirmado aqui com vocês, isso serve também para a minha vida, óbvio, que nós, como cristãos, você e eu, decidimos ser cristãos, não é, gente? Ninguém forçou-nos a nada. Então é uma decisão nossa, livre, espontânea, racional, intelectual, sim. Obviamente, sabedores que somos, que nós vivemos pela fé na palavra de Deus. Então isso é muito importante. Sempre renove isso no seu coração e na sua mente. Eu sou um cristão porque eu decidi ser cristão, porque eu decidi viver a vida cristã segundo os princípios da palavra de Deus. Isso é muito bom para você e para mim, para todos nós, uma vez que a gente quer andar segundo a vontade do nosso Pai, não é verdade? Dentro dessa perspectiva do chamado de Deus para a sua e para a minha vida como cristãos, tá? Lembre-se disso. E quando eu digo cristãos, eu não estou dizendo crentes, evangélicos, protestantes, mesmo os chamados católicos ou qualquer outra religião que diga crer em Cristo, seguir a Cristo. Eu falo de cristãos com o princípio bíblico em que nós decidimos obedecer à Bíblia. Gente, isso é muito importante. Pontos, eu falo sempre isso aqui, é quase repetitivo, mas é assim, é uma decisão nossa, sua, minha, ninguém nos obriga, ninguém impõe sobre nós. Eu falei domingo na comunidade, este mês eu estou indo somente pelas manhãs, em face da minha recuperação da lombalgia, que eu ainda estou em tratamento. Então eu falei domingo lá na comunidade. Uma coisa interessante de se observar nessa perspectiva que eu chamo de vida cristã, é que a decisão nossa em sermos cristãos tem que ter um mínimo de coerência entre aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo, entre aquilo que eu falo, digo, confesso, crer e aquilo que eu pratico. O pastor Carlos Alberto Bezerra, ele fala sempre o seguinte: amor é o que faz, amor não é o que fala. O que você fala sobre amor pode ser poético, romântico, altruísta, pode ser uma coisa muito bela, de excelência, que toca, que mexe com a nossa alma, enfim. Mas a prática do amor, a prática verdadeira do cristianismo, que é pautado no amor, ele nos leva a uma vida de coerência, de equilíbrio, de bom senso, Óbvio que nós não estamos nunca pensando em impecabilidade ou em infalibilidade, ou seja, nunca pecaremos e nunca falharemos, não estamos jamais pensando nisso. Por outro lado, a gente precisa estabelecer critérios mínimos de conduta cristã. Não dá para viver no pecado e dizer que somos cristãos, porque um dos critérios, um dos fundamentos do cristianismo é que Cristo nos liberta do pecado. Então, ser cristão e escravo do pecado é incoerente. Dizer que eu amo a Deus e não obedeço a sua palavra é incoerente. O próprio Jesus nos ensinou isto. Se você puder abrir, por gentileza, comigo, o Evangelho de João é um texto extremamente conhecido, mas que vale a pena a gente sempre refletir, a gente sempre entender isto. Eu sou a videira verdadeira, João capítulo de número 15, Jesus falou que ele é a videira, ele é a árvore, ele é a fonte, meu pai é o agricultor, o pai é quem cuida. Todo ramo que estando em mim, ou seja, nós estamos ligados em Cristo, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, Jesus expressa agora uma verdade que ela é, ao mesmo tempo,
ela é instantânea e ao mesmo tempo e consequentemente ela vai conduzir-nos, vai fazer parte da nossa vida em toda a nossa história terrena. Ele diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ou seja, pela palavra você é libertado, você é purificado, você é limpo, você é perdoado. Pela palavra você recebe a promessa de Deus na revelação do Espírito Santo, e pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo sangue dele nós fomos comprados, purificados, inocentados, justificados. Então isso é maravilhoso como cristianismo, né? Eu já insisto aqui com você direto, não é como religião. Se você é crente, católico, protestante, evangélico, qualquer que seja a sua religião que professe o cristianismo, isso para mim não tem nenhum valor. Religião nenhuma tem valor de essência no que diz respeito à salvação, à libertação, à transformação. Não que eu esteja aqui colocando em demérito, de forma pejorativa, qualquer religião que seja. Isso aí é problema de cada um seguir o que quer seguir. Eu estou dizendo o seguinte, que no quesito libertação, na questão da salvação da nossa alma, da eternidade, somente Jesus Cristo, somente Cristo, Messias, pode salvar-nos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lhe porás o nome de Jesus, disse o anjo a José, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nós temos experimentado esta salvação, não por causa de uma religião, mas por causa de uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. E este Jesus que nos libertou, que nos transformou, que nos deu a redenção, a Bíblia diz assim, olha, ele nos libertou e ele nos limpou pela palavra. Mas há uma condição aqui implícita nesta limpeza, nesta libertação, neste evoluir e neste crescer cristão. Olha que interessante o versículo número 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha que interessante, porque eu já falei muito sobre isso aqui também ano passado, em relação ao crescimento, maturidade. Libertar, Deus nos liberta, porque é algo que você e eu não temos a capacidade, o poder de fazer. A gente não consegue se libertar do pecado, porque nós já nascemos com uma natureza, nato em nós pecar. Está em nós, está no nosso DNA. Então Deus, quando Ele nos liberta do pecado, Ele nos liberta da natureza que é escrava do pecado, que produz o pecado, que se sujeita ao pecado. É por isso que todo chamado crente, protestante, evangélico, católico, qualquer um que professa o evangelho e o cristianismo e continua escravo do pecado, é necessário que ele reveja sua experiência cristã. Não existe cristianismo que nos conduza, que nos permita viver escravos do pecado. Não existe. Cristianismo, na pessoa de Cristo, as pessoas às vezes falam assim, eu sou evangélico. Tá bem, você gosta do evangelho. Cristianismo é Cristo em nós. Não existe, biblicamente falando, a possibilidade, biblicamente falando, de que Cristo esteja habitando dentro de nós e ao mesmo tempo nós estejamos vivendo em escravidão ao pecado. Por isso que essa gente que você vê que trai, adultera, trai as pessoas, abandona a família, e pode ser pastor, pode ser o que quiser, pode ser. Eu falo de pastor, gente, só porque diz respeito à nossa função ministerial, não profissão, mas função ministerial. Então, quando a gente fala de cristianismo, é muito fácil de você reconhecer. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. A pessoa vive no pecado, é mentirosa, trata mal a família, não honra sua palavra, o seu sim não é sim, o seu não é não. Então você vê, isso está mostrando claramente, falta uma experiência, falta uma transformação verdadeira, falta libertação. Precisa morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida, a vida de Cristo, Cristo ressurreto. Quando você vive assim, Ele, Jesus, disse assim, olha, vocês permaneçam em mim, essa é a minha responsabilidade. Deus nos liberta, mas quem decide permanecer em Cristo sou eu, porque senão seria uma coisa forçada, imposta, de coação, e Deus não faz isso. Deus, Ele quer cristãos, porque Ele é livre,
Gente, é questão de a gente parar e pensar um pouquinho, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, só pode ser liberto quem estava preso, encarcerado, escravizado. Ora, ele nos libertou do império das trevas, das cadeias, dos grilhões de Satanás. Ele nos liberta para sermos livres, para que agora, livres, nós possamos, livres, decidir seguir. Por isso que eu falo aqui, às vezes as pessoas ficam escandalizadas, né? Gente, quem vive no pecado não nasceu de novo. Quem desvia e volta para o vômito, volta para o chiqueiro, volta para a imundícia, para a impiedade, para a iniquidade, para a maldade, para a perversidade, nasceu de novo, não. Ele ia bem, ele estava indo bem, ele estava indo bem, ouvindo a verdade. Só que ele se desviou da verdade, a verdade nunca o libertou. Ele estava até andando bem, ele era amigo, ele era simpatizante, ele tinha até bons costumes, mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu sei, isso parece uma coisa negativa. Mas como é que faz? Faz assim, nasce de novo. E não fica discutindo, não, porque não vale a pena. Foi Jesus que falou. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Tem que permanecer. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. É o mandamento de Jesus, decisão sua em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Eu disse aqui antes de começar a leitura deste texto de João 15, que é uma incoerência você dizer que ama a Deus e não obedecer a sua palavra. É uma incoerência dizer que ama a palavra de Deus, que conhece a palavra, até conhecer pode intelectualmente, mas que vive a palavra e não obedecer, não viver a palavra. Não tem jeito, gente. Vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, vai pedir a Ele transformação, libertação profunda. Peça a Ele para tratar na sua alma. Se você não consegue, procure um terapeuta. Se a coisa está brava, procure um psiquiatra, vá ser medicado. Às vezes falta uma substância química no nosso organismo, gente. Psiquiatra, medicina, ciência, coisa de Deus. Você precisa buscar. Às vezes você precisa de resolver melhor coisas na sua mente, que espiritualmente você não resolveu. Isso não é problema, meu Deus, que crise. Esses pastores neopentecostais, ou até outros que não, mas enfim, criou-se uma ideia errada, equivocada. Claro que você deve procurar bons profissionais. Gente, existem profissionais e profissionais. Eu contei para vocês aqui. Eu tive três diagnósticos em relação a esse problema que eu enfrentei desde o dia 31 de dezembro do ano passado, na virada do ano. Passei a noite no hospital, enfim, enfrentei uma semana de muitos problemas e com profissionais da área de saúde. Então, existe tudo de tudo. Até que eu fui no certo, até que eu fui no que era melhor e consegui descobrir e o problema acabou. Então, às vezes você precisa entender que é necessário um auxílio, algo que vai trazer um equilíbrio, pelo menos momentâneo para você, mas enfim, se está no pecado, não é nascido de novo. Se vive no pecado, não nasceu de novo. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Já preguei sobre isso aqui muito ano passado, permanecer, estar. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, João 15:10, para você que chegou agora. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ora, já disse, vou repetir. É uma decisão minha. Gente, todos os dias, hoje acordei 5:06, todos os dias. Aí eu venho aqui para essa paisagem linda que você está vendo aqui ao fundo, aqui no alto do vale. Aí eu vou contemplar, vou trazer a minha memória, a minha identidade,
naquele que criou todas estas coisas, sustenta todas estas coisas. Quando você ouve o canto dos pássaros aqui, que está só aumentando, porque nós plantamos muitas frutíferas e árvores, e aí você vai ouvindo, você vai contemplando a Ele, ao grande eu sou, e também ao mesmo tempo interiorizando quem você é nele, em Cristo Jesus. E a partir dessa interiorização, da sua nova identidade, da sua identidade em Cristo, você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo, você está na videira, você está em Cristo, você é ramo ligado à videira, você decidiu amar a Deus, permanecer nele, obedecer a sua palavra. Então, quando você experimenta todas estas coisas, a partir da sua decisão, santidade e justiça e pureza, gente, não é algo mágico, não é algo espiritual no sentido de que agora vai haver um mover, eu vou ser batizado no Espírito Santo, vou falar em outras línguas, vou ter revelações, visões. Você pode ter tudo isso, profetizar, se você não decidir permanecer todos os dias vivendo em obediência, em santidade, em justiça, em verdade, todos os dias, você tem que decidir. Se acorda, respira e diz: graças te dou, Pai, porque amanheci, porque o Senhor me sustentou e me deu vida e renovou este ar que eu respiro. Suas misericórdias já estão renovadas sobre a minha vida. E eu decido nesta manhã, neste dia, mais uma vez, andar em santidade, em justiça, em pureza, em obediência, em submissão à tua palavra, todos os dias. Por isso que precisa de orar, por isso que precisa de jejuar, por isso que precisa de ler a Bíblia, por isso que precisa de ler bons materiais, por isso que precisa de edificar, por isso que precisa de ter comunhão uns com os outros, por isso que nós precisamos estar debaixo de autoridade, por isso que nós precisamos prestar contas uns aos outros, por isso que nós precisamos confessar nossas tentações, para que não precisemos confessar o pecado. Por isso nós precisamos buscar ajuda na fraqueza, por isso nós precisamos estar diante do trono da graça em todo o tempo. E quando você e eu agimos desta forma, todos os dias, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, quando nós paramos antes de responder, quando nós paramos e não respondemos os nossos pensamentos, escute o que eu estou lhe dizendo. A mente mente. Os nossos pensamentos muitas vezes são mais acelerados e rápidos do que nossa razão, nossa elucidação, nossa compreensão, e muito mais rápidos os nossos pensamentos do que nossas emoções. Portanto, nunca devemos reagir conforme os nossos pensamentos. Pare, reveja, reflita, contraponha. Se você fizer isto, você vai ver que você começa a errar menos. Eu já falei aqui, né? Tem gente que acha que isso é pessimismo. Ah, não, falar desta forma gera um pessimismo. Você tem que falar assim: eu vou acertar cada dia mais. Pô, beleza, se isso te faz feliz, acerta cada dia mais. Eu já decidi que eu vou errar cada dia menos. Não, o negócio é somar, o negócio é mais. Vai em paz, irmão, soma tudo e manda bala. Seja feliz com a sua ideia, com o seu conceito. Eu estou pedindo ao Senhor que me sustente, me guarde, me livre de todo mal todos os dias e me sustente pela sua palavra. Quando eu faço isso, segundo Jesus, quem disse foi Jesus? João capítulo 15, você vai lendo aí a Bíblia. Aí ele diz assim, no versículo de número 11: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Esse tema de hoje é Alegria 3. Se você procurar nas lives anteriores, você vai ver Alegria 1, Alegria 2 e hoje Alegria 3. À medida que eu vou compartilhando com vocês, eu vou colocando aí, porque eu estou neste ano de 2022
com alguns desafios na minha vida. Entre eles e dentre estes muitos desafios, que nós já sabemos que quem ama anda junto, não é? Então eu quero cada vez mais estreitar a minha comunhão com os meus irmãos. E a segunda coisa é viver pela alegria que é fruto do Espírito, não das circunstâncias, para eu poder me alegrar em todo o tempo, porque é um mandamento bíblico: alegrai-vos em todo o tempo. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, esta alegria eu quero trazê-la para a minha vida e vivenciá-la e experimentá-la na medida de tudo que eu estiver vivendo, para que a minha vida seja uma vida de prazer, porque eu não quero receber no meu coração amargura, tristeza, rancor, ódio. Eu quero ficar livre dessas coisas, livres, totalmente, quero ficar livre. Nós somos pessoas que fomos chamados para a liberdade, nós somos livres, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então lembre-se disso, busque a palavra, ame a palavra, permaneça em Cristo, esteja atento, ao mover do Espírito, sensível à voz do Espírito, e nunca, jamais deixe de permanecer, de perseverar em obedecer a palavra de Deus, porque fazendo isso, olha o que Jesus falou, gente, vou repetir para você aqui no versículo 11 de João 15, tenho-lhes dito estas palavras que ele acabou de dizer, para que a minha alegria dele, não é a alegria das emoções, a alegria dele, esteja em vocês, e a alegria de vocês, então, a alegria dele em nós, seja completa, seja plena, seja abundante. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor alegre a sua quarta-feira, te dê muita vida abundante, paz, perseverança, esperança em dias melhores. E lembre-se, ainda que você e eu estejamos vivendo um momento emocional de tristeza, de abatimento, de angústia, de ansiedade, de inquietude, de incertezas, de inseguranças, contudo, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no meu Deus. Lembre-se sempre, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, o Senhor é aquele que aformoseia o meu rosto pela alegria da sua presença, da sua vida ressurreta dentro de mim, na pessoa do seu Filho Jesus. E Ele, o Filho dele, o Espírito Santo, produz em nós esta alegria plena e abundante.